Buenos días, gente, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de una cosa muy interesante en español, que es cómo yo puedo decir cosas que yo he hecho, que yo fiz, ¿no? En el pasado, ¿vale? Pero vamos a utilizar hoy un pasado que es simple, ¿sí? Después vamos a charlar un poco de eso, de simple o de compuesto, ¿vale? Entonces, me gustaría saber qué ustedes hicieron esta semana, ¿sí? Voy a ponerles acá nuestra pantalla de nuestra pizarra, ¿vale? Tenemos acá, chicos, en Word, sí, voy a ponerles acá. Muy bien. Entonces, yo, por ejemplo, escribiendo en inglés, ¿no? Yo trabajé esta semana. Durante toda la semana. ¿Sí? Yo también estudié por las noches. Déjame ver qué más yo hice. Yo hablé con mis amigos. Yo limpié mi casa. Yo también arreglé mis cosas. Perfecto. Miren acá, chicos. Yo trabajé, yo estudié, yo hablé, yo limpié, yo arreglé. Esse arreglé é do verbo arreglar. É o verbo arrumar. ¿Vale? Entonces yo arreglé. ¿Listo? Hasta acá, listo. Miren que yo siempre utilicé acá yo, né? Por quê? Eu tô falando de mim. Então, eu. ¿Vale? Yo está en todas las frases. Miren que después de yo tengo el verbo de la frase, de la oración. Entonces, yo trabajé. No verbo trabalhar, né? Trabajar. Mucha tecnología estas cosas acá. Trabajar, ¿vale? Verbo trabalhar. Estudié. Verbo estudiar. Hablé. Verbo hablar. É o falar, né? Limpié. Verbo limpiar, que é o verbo limpar em português. Arreglei. Verbo arreglar. Então, esse RR sempre vai ser arreglei, tá? ¿Qué más, chicos, que yo he hecho esta semana? Yo pienso que es todo, ¿sí? Entonces, acá tenemos la primera manera que puedo utilizar para hablar del pasado, ¿sí? Y cuando yo les he dicho, cuando falei para vocês que era simples, es porque realmente llamamos este tiempo verbal de simple, porque ele é o passado. Passado em espanhol pode ser passado, pero não nesse sentido, tá? Então a gente vai escrever pretérito. Ele é um tempo passado onde eu realizei a ação e ela terminou ali. E, porque assim, a gente tem um outro tempo passado que a gente expressa uma ação que talvez não seja terminada, mas isso é um assunto para uma outra aula. Mas quando eu digo para vocês, a ação foi terminada, eu digo que ela é perfeita, tá? Então, por exemplo, eu trabalhei essa semana. Ninguém consegue ir lá no passado alterar aquela ação, nem eu mesma, né? Fazer com que, por exemplo, aquela ação ela não fosse concluída, porque eu trabalhei na segunda-feira, eu estava com vocês na segunda-feira ali, nas nossas aulas. Então, este pretérito perfeito, porque a ação foi começada no passado e terminada ali mesmo, né? E porque não tenho mais nenhum outro verbo além desse aqui,
a gente fala que é simple, tá? Porque se eu tivesse um outro verbo antes desse trabalhar, desse estudar, desse hablar, desse limpiar, desse arreglar, ele seria um outro tempo verbal, ele seria o pretérito perfeito composto. Pero hoy vamos a hablar del pretérito perfecto simple, ¿sí? Então, personas, déjame poner acá. É a ação começada no passado, eu vou escrever em português, tá? Vou escrever bonitinho. Indica uma ação começada no passado e terminada no passado. Tá? Então, é uma ação que eu comecei, que eu terminei ali mesmo, então, eu trabalhei. Eu nasci, tá? Então, agora a gente vai ver, guardem sempre isso, tá? Começada no passado e terminada no passado. Começada e terminada ali mesmo, tá? Guardem isso pra gente não confundir com outro tempo verbal que a gente vai ver mais pra frente. E isso, tá, gente? Deixa eu colocar aqui, de indicativo. Tá? Então, sempre do indicativo. Aqui, agora. Voy a ponerles como se quedan los verbos. Como se quedan los verbos en este pretérito. Ah, tá. Esqueci de falar para vocês. A gente pode tanto chamar ele de pretérito perfeito do indicativo, pretérito perfeito simples do indicativo, como pretérito indefinido. É a mesma coisa, tá bom? Então, ele tem dois nominhos. Eu gosto de chamar de pretérito perfeito simples, porque aí eu consigo entender que tem um pretérito perfeito composto, tá? Mas vocês podem procurar no Google, no YouTube, tanto o pretérito indefinido quanto o pretérito perfeito simples, tá? En espanhol, simple. Muy bien, personas. Entonces, eu tenho aqui, eu tô já falando em português, eu tenho aqui os verbos terminados em AR. Uma outra coisa muito importante sempre é a gente pensar na terminação do verbo. Por quê? Porque quando eu sei a terminação do verbo, eu sei como que ele vai ficar. Porque nos verbos regulares, isso não muda, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho o verbo cantar. E aqui eu tenho a raiz desse verbo. Eu gosto de falar raiz, tá? Porque raiz é algo que tá ali e que não muda. Não tem mudança. Nos verbos regulares, tá? Então, a gente tem o verbo cantar. A raiz do verbo cantar, o que não vai mudar é o cante. Cante. Então, eu sei que eu vou repetir cante em todas as pessoas, que vai ser cante, tá? Então, eu cante, tu, aí vocês vão escrevendo, cante, cante, cante. Então, a gente sempre tem que também lembrar dos pronomes pessoais, né? Eu, tu, ele, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas e ustedes. Vale? Então, aqui, imaginando que aqui no lado a gente tem os pronomes pessoais, a gente começa a conjugar o verbo. E sabendo que nos verbos regulares a raiz se mantém, tudo que vem antes da terminação. Pensem em raiz em tudo que vem antes da terminação. As terminações eu sei que são assim, ó, AR, ER e R. Então, tudo que tem antes da terminação, antes do AR, eu sei que é raiz. Eu vou repetir em todas as pessoas. E aí a gente tem as terminações. Por quê? Porque elas não ficam assim como a raiz, né? Elas são terminações, elas não são raízes, elas mudam. Então, nos verbos terminados em AR, no pretérito perfeito, pretérito perfecto simple de indicativo, a gente tem as seguintes terminações. E, para yo, tem o E aqui, mas a gente vai falar sempre E, tá? Aste, para tu. O, mesma coisa, aqui tem o E com acento, mas a gente vai falar sempre E, e aqui tem o O com acento, a gente vai falar O, não vai falar O, tá? Para ele, ella e usted, O, tá? Amos, para nosotros. Hasteis, para vosotros. E Aaron, para ellos, ellas e ustedes. Vale? Entonces, se eu já sei que aqui vai ficar igual e que só aqui vai mudar, eu vou falar assim, bom, se aqui é o verbo cantar e aqui a raiz é cante, por quê? Porque tudo que vem antes do AR, que é a terminação dos verbos que terminam com AR, né?
que é a terminação dos verbos, eu vou ter aqui uma raiz, né? Então, eu posso pensar também em outro verbo. Deixa eu falar para vocês como vai ficar esse antes, ó. Canté, yo canté, tú cantaste, él cantó, nosotros cantamos, vosotros cantasteis, ellos cantaron, tá? E se eu sei que é só eu mudar aqui, então, por exemplo, eu tenho o verbo amar. Como que seria o verbo amar? No passado, no pretérito. Yo. Então, aqui o verbo amar já vai mudar para am, né? AM. Então, aqui no invés de can, vocês vão pensar que é AM. Então, yo amé, tú amaste, él amó, nosotros amamos, vosotros amasteis, ellos amaron. Vale? Nossa, por um momento eu achei que eu não estava gravando. Muito bem hasta acá. Tudo bem até aqui. Só que eu ainda tenho duas conjugações para trabalhar, certo? Que são os dos verbos em ER e dos verbos em IR. Mas aí, gente, olha que maravilha. Os verbos que terminam em ER e IR vão terminar, depois de conjugados, da mesma maneira, o que já facilita para a gente conseguir entender e conseguir lembrar disso, né? E como se conjuga os verbos em ER e IR. E IR. Então, por exemplo, eu tenho o verbo comer. Então, eu já sei que se ER é a terminação, tudo que vem antes dela é raiz. Então, eu vou manter em todas as pessoas. Mantive com, em todas as pessoas. Só que depois disso, eu vou precisar colocar no lugar do ER, na conjugação, o I, de eu comi. Então, eu comi. Aquela ação que eu realizei no passado, por exemplo, ontem eu comi. Então, aquela ação fica no passado. Yo comí, tú comiste. Él, ella, usted comió. Nosotros comimos. Vosotros comisteis. Ellos comieron. Outra questão, outro ponto. Por quê? Porque no português a gente vai falar assim, nós comemos. Ele comeu. A gente fala com E. Então, quando chega, pelo menos no nós, no nosotros, pode haver uma confusão nesse sentido de trocar o I por trocar o I por E. Gente, ¿qué es eso? Entonces, nosotros comimos, ¿ok? Assim como ellos, ellas e ustedes comieron, tá? E aí, se eu sei que o verbo comer é assim, vamos pensar em um outro verbo que termina com ER, o verbo beber, né? Yo. Aí eu vou saber que a raiz é bebe, né? Porque vem antes do er, beber. Yo bebi, tú bebiste, él bebió, nosotros bebimos, vosotros bebisteis, ellos bebieron. Tá? Que mais? Aí a gente tem os verbos terminados em IR. Então, aqui tem o verbo bibir, né? Que a gente vai sempre usar o V com som de B. Bibir. Yo bibi, tú bibiste, él bibió, nosotros bibimos, vosotros bibisteis, ellos bibieron. Tá? Tudo bem até aqui. Uma outra coisa que eu ia falar para vocês, que eu acabei esquecendo. Não vou lembrar agora, mas assim que eu lembrar eu falo para vocês. Mas é relacionado a essa questão aqui dos verbos. Ah, sim, lembrei. Porque eu preciso que vocês saibam os verbos. Porque, assim, quando eu tenho vocabulário é uma coisa. Vocabulário a gente encontra em qualquer lugar. Vocabulário a gente encontra nos livros, a gente encontra na internet. Nananana. Mas eu não consigo construir uma frase sem nenhum verbo. Não há como. Olha, eu falei assim, ó, não há como. Então, eu já usei o verbo haver do português, né? Não há como. Todas as frases que eu tô ali falando, eu sempre vou estar usando o verbo. E é muito importante vocês também relembrarem os verbos do presente, tá? E tentar relembrar isso aqui dos verbos do passado, do pretérito sim, do perfeito simples, que é o que a gente vai trabalhar daqui, acho que até o final do bimestre. Vamos focar bastante nele, para a gente já chegar o ano que vem sabendo os outros tempos, os outros pretéritos, tá? Então, a gente tem os verbos regulares aqui. Só que não é só isso, tá? Então, assim,
a gente vai encontrar, assim como no português, também verbos irregulares. O que são verbos irregulares? São verbos que mudam. Por quê? Porque eu tenho um verbo aqui, comer, cantar, tenho viver, e esses verbos, eles se mantêm na raiz, né? Mas eu tenho verbos que não se mantêm na raiz, ok? E esses verbos que não se mantêm, eu vou chamar de irregulares. Estou procurando aqui uma outra página que eu tinha aberto, acho que eu acabei fechando. Eu vou chamá-los de irregulares. Muito bem, personas. Deixa eu colocar, já tô aqui, né? Mas eu tenho verbos de total irregularidade, eu tenho verbos que mudam somente a vogal, tá? Então, por exemplo, aqui, eu tenho... Deixa eu ver se, não sei se ficou melhor ou piorou, mas acho que piorou, ficou sem foco. Eu tenho um verbo que muda, cambia. Então, sempre que eu tiver a palavra cambiar, cambio, deixa eu colocar aqui para vocês. Cambiar, o verbo mudar, cambio, mudança. A gente não vai falar câmbio, tá? A gente fala cambio. Cambio, mudança. Cambian. Não é cambia, tá? Cambian, mudam. Voltando lá onde a gente estava. São verbos que mudam a vogal da terceira pessoa. Quem é a terceira pessoa, gente? Ó, eu, tu, ele, ela, você. Você não, senhor ou a senhora, né? Então, eu já sei que a terceira pessoa, contando de yo, tu, ele, ella, usted, é pediu, aqui no verbo pedir. Então, por exemplo, eu tenho um verbo que ele começa assim, ó. Yo pedi, tu pediste. Ele, ella e usted. Aí, quando chega aqui na terceira, não é pediu. Caramba, meu, tava indo tudo tão bem, né? A gente já tava decorando certinho. E aí? E aí ele fica pediu. Há cambio, há um cambio de vocal, de vogal, tá? Então, em vez de E, vai ser I. Então, pediu. Aí depois ele segue a vida normal, né? Só nas terceiras pessoas, tá, gente? Que ele fica assim, então, pedimos, pedisteis. E aí ele volta, fala assim, não quero com E, quero com I. E aí ele é com I. Pidieron. Ok? Isso vai acontecer com os verbos advertir, arrepentir-se, que é arrepender-se, consentir, conseguir, corrigir, de corrigir, convertir, de tornar, né? Derretir-se, desmentir, dirigir, dissentir, divertir-se, herir, ervir, elegir, escolher, né? Elegir, escolher, invertir, medir, mentir, perseguir, preferir, pressentir, reír, de rir, repetir, né? Seguir, sentir, servir, sonreír, vestir-se. Vai acontecer isso, de na terceira pessoa, o E ser trocado pelo I, ok? E aí, aqui, agora, a gente tem a mesma situação com o verbo dormir. Entonces, yo dormí. O que você fez essa semana, Gi? ¿Qué hiciste esta semana? Yo dormí. Tú dormiste. Él, ella e usted durmió. Dormiu. Então, a gente não vai falar dormiu, a gente vai falar dormiu, com U, tá? Nosotros dormimos. Ok, esqueceram do R, tá? É dormir, dormimos. Vosotros dormisteis. Aí chega no ellos, ellos, ellas y ustedes durmieron.
isso vai acontecer também com o verbo morir. A gente tem yo morri, tu morriste, él murió, nosotros nosotros morimos, vosotros moristeis e ellos murieron. É um verbo bem difícil de falar, né? Morir, que é o verbo morrer. A gente tem verbos também, personas, que mudam a ortografia. O que é ortografia? O jeito de eu escrever, né? Entonces, son los verbos que terminados en car, por ejemplo, acercar, é chegar perto, né? Os verbos terminados em gar, apagar, castigar, rugar, rusgar, de julgar, rugar é brincar, julgar, tá? Llegar, chegar, obrigar, ou também pagar. Então, todos os verbos que terminam com gar vão ficar ge. Então, eu apaguei, só no yo, tá? Eu apaguei, eu castiguei, eu ruguei, eu rusguei, eu lleguei, eu obriguei, eu paguei. Parece até, sei lá, trava-línguas. E aqui os verbos terminados em car, acercar, de chegar perto, aparcar, de estacionar, buscar, convocar, dedicar-se, explicar e publicar, eles vão ficar com que na primeira pessoa do singular, no yo. Yo acerquei, yo aparquei, yo busquei, yo convoquei, yo dediquei, yo expliquei, yo publiquei, tá? Chegando aqui também no zar, então a gente não vai falar zar, tá? A gente vai falar sar. No sar, a gente muda para se na primeira pessoa. Então, adelgaçar é emagrecer. Então, eu vou colocar, eu adelgacei, tá? Eu emagreci. O verbo alcançar, de alcançar, ameaçar, de ameaçar do português, autorizar, caçar, empezar, organizar. Então, eu adelgacei, eu alcancé, eu amenacé, eu autoricé, eu casé, eu empecé, eu organicé. Ok, personas. Vale. Déjame ver qué más puedo hablarles al respecto de eso. Que já sei que vou falar. Porque esses fatos do passado, eles são sempre acompanhados de alguma coisa, né? De algum marcador. Por quê? Porque eu sei que ali eu tô falando NPC, eu sei que eu tô usando passado, né? O pretérito perfeito simple, dele indicativo. Mas a gente usa marcadores temporais para falar também. Então eu falei assim para vocês, essa semana eu estudei. Eu usei esta semana como marcador temporal. Eu poderia dizer assim para vocês, ó, mas eu quero me referir a um marcador temporal de passado, tá? Então eu poderia falar assim para vocês, gente, anteayer, né, que foi segunda, é lunes, eu trabalhei. Então, aqui eu tenho marcadores que me ajudam a expressar o passado. Eles localizam o passado no tempo, tá? Porque quando eu falo assim, trabalhei, tá, mas quando você trabalhou? Ah, semana passada. Ontem. Ontem à noite. Então, vamos começar do comecinho aqui, ó. Ayer é ontem. Ayer trabalhei. Anteayer, anteontem. Tá? A noite não é, por exemplo, não estou falando desta noite. Quando eu falo a noite, e se escreve assim junto, tá? Eu estou falando da noite passada. Então, essa noite eu trabalhei. Essa noite passada eu trabalhei. Isso é um marcador temporal do passado, tá? Eu posso dizer também a finales de.
A finales del siglo passado, final, né, do século passado, a fines de outubro, não, que mês que a gente tá? A gente tá em setembro. A fines de agosto, tá? Então, estou usando aí outro marcador do passado. Posso dizer assim, no, gente, aquele ano. Então, imagine que eu estou em 2021 e eu digo assim, aquele ano, 2020, foi muito, muito difícil. Aquele ano, aquele dia, pode ser também aquela noite, tá? Pode dizer também esse ano eu trabalhei muito, esse ano eu estudei muito, esse ano eu descansei muito, sim? Então, posso dizer também, la noite passada, el año passado, tá? Então, aqui nada me impede de usar bastante essa frase com também passado, marcando realmente o passado no tempo, né? Passado. Durante muito tempo, durante muitos anos ou muitos anos. E aí eu posso realmente demarcar. Então, se, por exemplo, de que dia? De abril a setembro, estudamos muito. Então, de tal coisa a tal coisa, fiz tal coisa, tá? No passado. Eu posso utilizar também en. Então, en perdão, em maio, em verano, 1998, né? Em 1998, em 2004. E aí eu sempre vou usar o passado, tá? As datas passadas, tudo no passado, porque é uma ação que eu realizei no passado que ela foi, ó, terminada. Um dia, uma vez, por exemplo, um dia em 2015, yo he hecho lecciones de español. Una vez en 2015, yo vi a María en la calle. Eu vi Maria na rua, tá? Aquella vez, en 2019, yo empecé a trabajar en el colegio. Y así por diante, tá? Entonces, puedo decir também, hace unos días. Então, aqui a gente chega no verbo hacer, que ele é usado no nosso. Vamos tentar fazer um contraste com o português. A gente usa assim, ó. Há uns dias. Algumas pessoas falam assim, faz uns dias, né? Mas aí a gente usa mais o a de haver, né? Eu, por exemplo, uso mais o a. Há uns dias atrás. Aquele a com crase, tá? Do haver. Com crase, gente? O que eu falei com crase, gente? Nada a ver, né? Com acento. Com acento agudo, sim. Déjame poner, porque não. Assim. Ah. Ele é com acento, não com crase, pelo amor de Deus. Deixa eu colocar de novo lá, né? Já. Hace unos días. Esse hace, ele faz referência a esse há uns dias, tá? Ele faz referência, ele não significa, porque o verbo hacer em espanhol é o verbo fazer, tá? Hace unos días, estudei francês. Hace unas semanas, vi a María en la calle. Hace unos meses, estábamos todos felices en el colegio, estudiando, y después de la pandemia, todo eso pasó por nosotros. Tudo isso aconteceu com a gente. Hace unos años, então, por exemplo, hace unos años que doy clases de espanhol. Tá? Faz uns anos que eu dou aulas. Não, vou utilizar o passado, o pretérito. Hace unos años, eu di clases de espanhol. Eu dei aulas de espanhol. Vale, gente? Espero que esteja claro. Espero que esteja claro. Pero si no entienden algo, pueden preguntarme en clase app, sí, pueden poner donde yo voy a ver, ¿vale? Entonces, tengo que decirles que voy a pasarles unos ejercicios, ¿sí? Para que ustedes se acuerdem de los verbos. Então, eu vou passar os exercícios, vou mandar para vocês essa tabela, tá? Dos verbos regulares. Na semana que vem, a gente trata dos totalmente regulares,
tá? Deixa eu ver o que mais. Ah, sim, essa, né? Essa tabela. E essa aqui também, ¿vale? Entonces, personas, por hoy es solo. Les espero en la próxima clase. Besos.